Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler os versículos 1 a 3, depois uma outra sequência de textos. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu da parte de Deus, adornada, como uma noiva preparada para seu esposo. Ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ele morará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, como seu Deus. Agora, por favor, versículo 9 até o 11. Veio então a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem aqui, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E em espírito levou-me até um monte grande e alto, e me mostrou a grande cidade santa de Jerusalém, que descia da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus, e seu fulgor era semelhante ao de uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, claro como cristal. Agora vamos, a partir do versículo 14 até o 19. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma vara de medir de ouro para medir a cidade, as suas portas e seu muro. A cidade é quadrangular, seu comprimento é igual à sua largura. E ele mediu a cidade com vara, e tinha 2.160 quilômetros. O comprimento, a altura e a largura dela são iguais. Mediu seu muro, cerca de 144 côvados, medida de homem, a qual é de anjo. O material de seu muro era de jaspe, mas a cidade era de ouro puro, semelhante ao cristal puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. Agora, versículo 21. As 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola. Somente até aqui. Vamos todos orar. Pai amado, no nome do teu santo, eterno e glorioso Filho Jesus, é neste santo nome que nós nos reunimos nesta manhã, pedindo o teu Espírito Santo, que tenha liberdade entre nós, de abrir os teus céus e derramar a chuva da tua palavra. Que tu possas nos inundar da revelação do teu Espírito, acerca deste assunto tão glorioso. Tu conheces a carência de cada um de nós. Tu conheces a necessidade de cada uma das localidades que aqui estão, porque foi o Senhor mesmo que nos moveu até este lugar. Por isso nós, Senhor, confiamos as nossas vidas debaixo da tua voz. Pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia do teu povo nesta hora, Senhor. Nos guarde das distrações. Que nós tenhamos um coração como uma boa terra, preparado para receber a viva semente da tua palavra. Então, Senhor, fale a nós. Espírito Santo,
esteja entre nós através da tua poderosa palavra, viva e eficaz. Nós não queremos receber conhecimento acadêmico, não queremos receber conhecimento teológico, nós queremos ser tocados pela vida da tua palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesta hora, venha e se revele a nós, em nome do teu sagrado e eterno Filho, aquele que veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, ascendeu, está entronizado, aquele que era, que é e que há de vir. É no nome dele que nós oramos nesta hora, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, pelos textos que nós acabamos de ler, o assunto que desejo compartilhar está nessa mesma sequência daquilo que o Senhor iniciou nos falando ontem. E quero compartilhar um pouco acerca desta cidade, a Nova Jerusalém. O que nós vemos, e está muito claro, que essa cidade é uma cidade nupcial. Esse é um detalhe precioso. Há um grande perigo quando nós lemos o livro de Apocalipse, querendo nós mesmos ter uma revelação nova, uma revelação que ninguém teve. Se você lê o livro de Apocalipse, tendo esse espírito, essa motivação, você não vai encontrar nada de revelação. Como fez muito bem nosso querido irmão que me antecedeu, quando leu as primeiras palavras deste livro. Eu creio que as primeiras palavras deste livro estabelecem a natureza deste livro. Este livro inicia assim: revelação. Aqui está as revelações da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Este livro trata dos pensamentos mais elevados de Deus. Os pensamentos de Deus acerca do seu próprio Filho, da sua pessoa, da sua obra. Os pensamentos de Deus mais elevados acerca da igreja e também do mundo. Não há em nenhuma outra porção onde nós possamos encontrar essas três coisas conjugadas: os pensamentos de Deus mais elevados acerca do seu Filho, da sua igreja e também do mundo. Porque sabemos que Apocalipse é a consumação da Bíblia. Isso significa que para você entender este livro é importante que você conheça a palavra de Deus, você conheça a Bíblia. Aqui está a consumação do propósito eterno de Deus. E esse capítulo 21, como também o 22, vai nos mostrar isto: a consumação do propósito de Deus. Aqui está a consumação máxima da obra de Deus. E quando você estuda esse capítulo 21 e também o 22, você vê que esses capítulos, eles se concentram nesta cidade, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a consumação máxima da obra do Filho. Aqui nós estamos vendo, irmãos, tudo o que Cristo está alcançando, está trabalhando, está alcançando em nós. E essa é a grandeza desse livro. É que você pode olhar para ele e já ver a eternidade. Aqui você pode contemplar neste livro o propósito de Deus consumado. Então, se olhamos para o nosso lado, podemos ver tanta deficiência nos irmãos, tanta deficiência na igreja. Parece que ela ainda não se aprontou. E às vezes a sensação que dá é que ela não quer se aprontar. Mas quando você olha para o livro de Apocalipse, você vê que ela se aprontou. E que ela se tornou aquela noiva gloriosa do Cordeiro. Irmãos, este é um livro que nos traz muito encorajamento. Este é um livro que ele nos motiva a perseverarmos nesta jornada espiritual. Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero levar cada um de vocês a perceber alguns detalhes preciosos desta cidade. Vamos lendo devagar os textos, vamos vendo as palavras, as frases, com maior cuidado. Eu creio que à medida que nós fizermos isto, o Espírito Santo vai nos revelando o que está por detrás de tudo isso, porque foi ele, não foi João, foi ele quem soprou estas palavras. Ele é o autor delas. Ele colocou tudo com tanto cuidado, irmãos, de uma maneira simétrica. Ele colocou tudo com o único propósito de nos revelar o coração de Deus.
Ele não colocou essas coisas aqui de maneira enigmática, para deixar a gente curioso. Não, ele colocou tudo com o propósito de revelar e não com o propósito de se esconder. Então, esse não é um livro onde Deus se esconde, este é um livro onde Deus se revela. Por isso nós precisamos tanto da ajuda do Espírito Santo. Quero chamar a atenção de vocês, primeiramente, aqui para o versículo 2, quando diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Eu creio que muitos, talvez como eu que cresceu no Evangelho, a gente ouvia muito falar dessa cidade, a cidade que nós iríamos morar, né? A cidade onde nós iríamos viver. Então a gente ficava imaginando essa cidade. Mas agora, com a misericórdia do Senhor, nós descobrimos que essa não é uma cidade no sentido físico. Essa cidade, ela tem por detrás de si uma grande revelação da plenitude, do pensamento, do propósito, do plano de Deus. Essa cidade é uma extraordinária figura da edificação da igreja do Senhor Jesus. E o mais interessante é que você vê que essa cidade é também uma noiva. Por um lado, ela é uma cidade, por outro lado, é uma noiva. Aí ele diz assim: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu esposo. Eu gostaria que você parasse comigo aqui nessa palavra preparada. É um termo muito comum no texto original. É um termo que ocorre em centenas de lugares aqui no Novo Testamento. Só que existe uma singularidade da sua localização dentro do contexto onde ela se encontra. Porque quando você toma aqui a palavra preparada, o termo aqui é cosmeu, fala de embelezar com honra, organização harmoniosa. Pense nisso. Eu creio que nós não podemos ler os textos seguintes se nós não pararmos nessa palavra e ponderarmos um pouco sobre ela. O que o Espírito Santo quer nos mostrar? Que essa cidade é uma cidade bela, que a sua beleza é harmoniosa, ela tem uma organização harmoniosa. É um assunto para falarmos depois, quando a gente for estudar sobre a constituição dessa cidade, os elementos constituintes dessa cidade. Entender o que significa a sua praça ou a sua rua. É uma cidade que tem uma rua só, mas a palavra rua lá é uma praça. Você vai ver que dessa rua, nessa rua você encontra o trono de Deus, o rio da água da vida, tudo está centrado num só lugar. Então, todos estes elementos são elementos constituintes dessa cidade. Essa não é uma cidade que nos traz uma ideia estática, mas de um grande movimento celestial, do governo de Deus, aonde será expresso toda a glória da vontade de Deus por todo o universo. Então, queridos, o que está diante de nós nessas palavras requer a ajuda do Espírito Santo para que venhamos tocar a realidade espiritual disso. Então, por favor, vamos tomar primeiro esta palavra, preparada. Esse termo aqui é muito importante, porque se você olhar para Gênesis, capítulo 1, você vê que no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe um detalhe muito especial aqui em Gênesis 1, porque a ideia que se tem da criação original é que havia uma perfeita harmonia entre os céus e a terra. Então, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Salmo de número 8, este salmo foi escrito com o propósito de interpretar para nós a realidade espiritual de Gênesis 1. Então, por favor, irmãos, vamos começar aqui com este salmo, vamos tentar entender quais são as implicações e também as aplicações que nós podemos extrair deste salmo dentro do contexto aqui do capítulo 21 de Apocalipse, especialmente os textos que nós estamos lendo. Vamos compreender um detalhe aqui. Tendo esta visão da criação original, dessa proximidade, dessa harmonia que havia entre os céus e a terra. Então, aqui no Salmo 8, eu quero ler apenas agora um texto que ele vai nos mostrar isto. O versículo 1 diz assim: ó Senhor,
Senhor nosso, observe bem, versículo 1 do Salmo 8. Quão glorioso é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória nos céus. Eu estou usando esse texto aqui, depois a gente vai ler outros aqui no Salmo 8. Mas só para ilustrar para vocês, e eu creio que vocês podem se lembrar, de muitos lugares na Bíblia onde você vai encontrar essa expressão céus e terra. Então você vê aqui, o nome de Deus, ele é majestoso em toda a terra. E aí Deus colocou a sua glória nos céus. Sabe por que esses textos estão dispostos na Bíblia? Você vai encontrar centenas deles aqui, especialmente nos Salmos. Sabe por quê? Porque antes, irmãos, lá em Gênesis 1, havia uma perfeita harmonia entre os céus e a terra. Os céus e a terra estavam ligados intimamente. É como se o céu fosse como que um espelho para a terra, e a terra fosse o jardim de Deus. E de fato era. Veja que havia essa harmonia, havia essa intimidade, havia essa relação celestial entre Deus e o homem. Aquele homem que ele criou, a sua imagem, semelhança. Aquele homem que Deus criou para refleti-lo, para expressá-lo. A terra era esse jardim de Deus, havia essa harmonia. Não havia nenhuma necessidade de Deus um dia criar um novo céu e uma nova terra. Mas nós sabemos que ocorreu uma grande tragédia. A tragédia da queda. E desde que ocorreu essa grande tragédia, este homem que estava aqui para representar o testemunho da glória, da autoridade, do governo de Deus na terra, ele fracassou. Irmãos, esta foi uma grande tragédia. Talvez muitos de nós ainda não conseguimos tocar a profundidade dessa tragédia. O quanto essa tragédia expôs a glória de Deus ao desprezo. O quanto essa tragédia feriu a santidade de Deus. Irmãos, pense nisso. Foi uma grande tragédia. Agora você começa a estudar a Bíblia, a sensação que você tem é que os céus e a terra, eles estão completamente distantes, completamente afastados. Então você vai vendo isso por toda a Bíblia. Mas agora quando você chega em Apocalipse, você vê um novo céu, uma nova terra, uma nova ordem, uma nova harmonia, um novo sentido. Agora há algo que nós temos que tocar, porque isso nos diz respeito agora. Os tratamentos de Deus, os caminhos de Deus. O que Ele está operando e fazendo em nós hoje tem em vista aquilo que nós estamos acabando de ler, acabando de tocar. Então, pense nisso. Deus deseja recuperar justamente isto, e Ele vai fazer isto. Então, queridos, quando você consegue ter essa compreensão, que aquela harmonia que foi perdida, um dia ela será restaurada, numa glória maior ainda. Essa palavra possui um grande significado para nós. Preparada. Harmonia, beleza. Uma organização harmoniosa será estabelecida. E aqui nós temos a figura dessa cidade que nos diz tudo isso. E há um detalhe a mais, que nós precisamos retornar nessa leitura aqui do Salmo 8. Veja, aqui tem alguns fachos de luz que podemos sentir neste versículo que nós acabamos de ler. Por favor, a partir do versículo 4, nós vamos ver uns detalhes, irmãos, tão preciosos. Observe, versículo 3 do Salmo 8 diz: quando contemplo os teus céus. Está vendo essa palavra aqui? Contemplo. Está vendo aqui? O sentido dela no original é olhar intencionalmente, com o propósito de discernir algo. Escreve aí, guarda isso, sabe por quê? Não é uma palavra comum. É como se o Espírito Santo, ele escolhesse palavras, através desses homens que ele usou, com tanto cuidado, que pudesse nos dizer muito mais do que aquilo que nós meramente lemos. Entende? Então, quando ele diz assim,
quando olho intencionalmente para os céus com o propósito de descobrir algo, existe algo que nós precisamos descobrir. Ele diz: obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criastes. Mas na verdade, irmãos, ele não está procurando a lua, as estrelas, está procurando algo mais. Aí ele diz assim: quem é o homem? Aqui está o segredo, irmão, aqui está a chave. Para que dele te lembres. Irmãos, aqui está uma outra palavra. Uma dessas outras, soprada pelo Espírito Santo com tanto cuidado. Lembres. Sabe o que significa esta palavra, a ideia que ela traz? Algo que já estava no pensamento de Deus. Olha aqui, lembre-se, traz a ideia disso. Algo que já residia no pensamento de Deus. Essa é a ideia desta palavra, irmãos. Estão vendo? Não é uma palavra comum. Esse não é um salmo como os demais. Precisamos ler com a ajuda do Senhor. Então o Senhor está mostrando algo para mim e para você. Havia um homem no pensamento de Deus. O salmista, quando ele contemplava, olhava intencionalmente, olhava propositadamente, querendo obter algo, algo a mais, discernir algo. Então ele olhava as estrelas, olhava os céus, mas aí veio a ele uma questão particular. E este homem que sempre ocupava o teu pensamento? É profundo isso, não é, irmãos? Vocês acham que esses homens que o Espírito Santo levantou para escrever este livro sagrado eram homens míopes espiritualmente? Não. Eram homens de grande e profunda visão celestial. O Senhor Jesus chega a dizer assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então você vê, irmãos, o peso que tinham esses homens. Então chegou um momento que Davi olhava. E disse: há um homem que sempre ocupou o teu pensamento. Essa é a ideia aqui, irmãos. Ele diz: e o filho do homem, para que cuide deles. Está vendo aqui? Fizeste um pouco inferior aos anjos, e o coroastes. Essa palavra aqui, coroar, é cercar. Uma melhor tradução dessa palavra está ilustrada para nós aqui no Salmo de número 110. Quando você olha esse termo no seu original, você vai ver aqui 110, versículo 3. Aqui nós encontramos a mesma palavra, só que no sentido mais amplificado, mas a mesma palavra. Está assim: teu povo te oferecerá voluntariamente no dia em que guies tuas tropas vestidas, agora sublinha essa frase, de santos ornamentos. Esta é a palavra já traduzida do original aqui, irmãos. Então quando ele diz assim: fizeste-o um pouco inferior aos anjos e o coroastes, sabe o que significa a tradução dessa palavra? Santos ornamentos. Aquele homem lá de Gênesis 2, Gênesis 1, Gênesis 2, aquele homem que fracassou em Gênesis 3, ele era cercado, ele era vestido de santos ornamentos, de forma que quando ele pecou, ele viu que ele estava nu, ele perdeu esses santos ornamentos. Aqui você vê, ele diz assim, que este homem que sempre esteve no pensamento de Deus, era um homem vestido de santos ornamentos, e de glória e de honra, e lhe fizeste senhorear sobre as obras de tuas mãos, ou então, como está na maioria das Bíblias de vocês, deste-lhe domínio. Então você vê, havia um homem que sempre ocupava o pensamento de Deus por toda a eternidade. Por isso, irmãos, quando Deus criou o homem, Ele estava com o seu coração em seu filho. E quando Ele criou Eva, Ele estava com o seu coração na igreja. Aí você vê, Cristo, a igreja, é o foco central do pensamento de Deus. E que Cristo e a igreja compõem este novo homem desta nova criação. Estão vendo isso? Este novo homem, ele é um homem corporativo.
Isto é algo que somente Deus pode fazer. Aqui nós estamos tendo uma visão gloriosa de algo que está além da nossa imaginação, algo que está no pensamento de Deus, e só um Espírito que perscruta, que sonda os pensamentos de Deus pode trazer a nós. E agora você contempla isso, você pode ver isso. Aqui nós temos este homem desta nova criação, porque é o que você vai ver em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 22. A Nova Jerusalém vai nos falar deste novo homem. Essa Nova Jerusalém nos fala dos pensamentos de Deus no sentido mais elevado. E quando você pensa, imagina, você pode contemplar os pensamentos de Deus no sentido mais elevado. Segundo esse salmo, sabe o que você vai encontrar? Você não vai encontrar o coração de Deus centrado no universo. Você vai encontrar o coração de Deus centrado neste homem. E à medida que você lê o Novo Testamento, você pode perceber que os textos, a palavra, o sopro do Espírito, aqui no Novo Testamento, é voltado para a revelação deste homem. É o que nós encontramos em Apocalipse. Este novo homem. Nós temos que ir aos pés do Senhor e pedir que Ele abra mais dos seus céus e nos mostre a revelação da glória deste novo homem, desta criação. Então, queridos, precisamos ir um pouco mais além. Vamos ler 2 textos, por favor. Efésios capítulo 4. Vamos inserir 2 textos aqui, para que eles possam formar uma moldura neste quadro que nós estamos vendo aqui, sobre este novo homem. Versículo 24 está assim. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus, na justiça, na santidade e na verdade. Há um outro texto que preciso lhes mostrar ainda, além desse aqui, Colossenses, capítulo 3, e o versículo 10. E vos revisteis do novo homem, o qual, conforme a imagem do que o criou, renova-se até o pleno conhecimento. Que preciosidade, irmãos. Agora você consegue entender que este novo homem, desta nova criação, que este homem celestial, tem tudo a ver com o que nós estamos vendo dentro do contexto da Nova Jerusalém. Aqui você vai ver o que o Espírito Santo tem a te dizer, daquilo que Cristo está operando, daquilo que o Espírito está realizando em nós. Irmãos, a igreja não pode se distrair disto. A igreja não pode perder isto de vista. A igreja, ela não pode de maneira alguma dar as costas para isto. Porque o objetivo do inimigo é minimizar nossa consciência dessas verdades. O objetivo do inimigo é nos distrair com assuntos frívolos, efêmeros. E aí nós perdemos a realidade daquilo que é eterno, a realidade daquilo que é celestial. Ficamos tateando em torno de assuntos periféricos. E aqui o Espírito Santo quer nos mostrar algo tão glorioso do que Deus está realizando na sua igreja. Seu desejo é ter para si este homem corporativo. Porque, irmãos, escute, Cristo sozinho, e quero colocar isso com muito cuidado, Cristo sozinho não completa o plano de Deus. Entende? O termo Cristo na Bíblia é um termo singular. Alguns pensam que esse termo se restringe a Cristo como Messias, que os judeus tanto esperam. Lamentabilíssimo engano.
No Novo Testamento, o termo Cristo não é usado nesse sentido. Até mesmo nos evangelhos. Muitas vezes, quando as pessoas diziam, tu és o Cristo, a sensação que você tem dentro de cada contexto é que as pessoas colocavam o coração nessa palavra, achando que ele iria a Jerusalém, provocaria uma grande revolução, iria destronizar aqueles governadores, iria sentar no trono, iria reinar sobre todos os povos a partir de Jerusalém. Essa perspectiva messiânica foi frustrada com a cruz. Mas foi na cruz que Cristo exaltou e magnificou o propósito eterno de Deus. Então, irmãos, você lê assim, Paulo dizer, a partir do versículo 19 de Efésios 1, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, acima de todo principado, potestade e dominadores, acima de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça, aqui é tão importante, irmãos, e para encabeçar todas as coisas, olhe bem, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, porque Cristo é a igreja, Cristo é a igreja, é a plenitude que completa todas as coisas. Significa que todas as coisas terão sua completude em Cristo e a igreja. Então, essa expressão Cristo nos fala de algo corporativo, nos fala deste novo homem. Como Paulo definiu isso? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz assim, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, segundo Paulo, nesse texto, Cristo é um corpo constituído de muitos membros. O cabeça está no trono, mas o seu corpo está aqui na terra. E agora, irmãos, inevitavelmente deve haver uma estreita relação entre o trono de Deus e essa terra. Onde nós podemos ver isto? De maneira tão simples, irmãos. Mateus 18, 18. O que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. O que for desligado na terra, terá sido desligado nos céus. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Sabe por quê, irmãos? O cabeça e o seu corpo estão intimamente ligados. Este é o novo homem, irmãos. Agora, o que nós estamos vendo? Palavra. Essa palavra é vida. Agora imagine, irmãos, quando nós pudermos experimentar de maneira plena essa realidade na Nova Jerusalém. Eu creio que muitos de nós vamos lembrar dessa palavra. Ela foi preparada de maneira harmônica, ela foi ajustada, organizada. Todas as suas afeições, belezas, é tudo fruto das virtudes de Cristo que foram transmitidas a ela. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Agora, queridos, vamos dar alguns passos. Mas eu gostaria antes tentar mostrar, pelo menos em alguns pontos, como nós precisamos, esses dois textos, de Efésios 4 e de Colossenses 3, como nós precisamos capturar isso. Como essa verdade desses versículos do Salmo 8 precisam ser agarrados por nós. Irmãos, se não entrarmos no significado completo dessas verdades, escute isso. São algumas asseverações que eu gostaria de colocar antes de darmos mais alguns passos aqui em Apocalipse 21. Mas se nós não entrarmos no significado completo deste assunto, deste novo homem, se nós não agarrarmos isto com o nosso coração, nós teremos uma vida cristã superficial. Se essas verdades que estão aqui não produzirem em nós o efeito daquilo que Deus determinou, irmãos, seremos pessoas infelizes, insatisfeitas e vazias.
Ainda, lendo esses textos aqui, se nós não entendermos nada deste assunto, nada, se nós não compreendermos nada deste assunto, nós perderemos de vista a glória do eterno propósito de Deus. Veja, este novo homem, este assunto do novo homem, dessa nova criação, precisa ser claro para nós. Porque se esse assunto não for claro para nós, então significa que a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, a ascensão do Senhor, a entronização do Senhor, tudo que esta majestosa e grandiosa obra que Ele fez, que Ele consumou, não representa nada para nós. Sabe por quê? Porque o nosso coração será consumido, como temos visto e falo com muita tristeza, pelas coisas deste mundo. Nosso coração será levado pelo mover deste mundo, pela aparência deste mundo. Nós deixaremos aquilo que é essencial e nos envolveremos por aquilo que é trivial. Irmãos, quando você tem essa consciência, sabe qual é o desejo que você tem? Desejo de santidade. Sabe qual é o desejo que você tem? É de cooperar com Ele e apressar a volta dEle. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos os irmãos dizer assim: ora vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, volta hoje. Como nós dizemos isso? Ele vai voltar hoje para quem? Para você? Será que nós estamos aqui, essa assembleia, ou estas assembleias reunidas aqui, dentro da realidade de cada um, será que nós estamos, todos nós estamos preparados para que Ele volte hoje? Nós não somos exortados, irmãos, a amar e apressar a vinda do Senhor. Então a pergunta que se faz é: qual tem sido a nossa contribuição pessoal, como congregacional, para que Ele volte? Então muitas vezes falamos coisas na emoção. Falamos, mas não temos nem noção do que falamos. Se você vê, irmãos, a palavra maranata é uma palavra que se restringe àqueles que amam o Senhor. Se alguém não ama o Senhor, anátema, maranata. Porque maranata é a expressão daqueles que amam o Senhor. Então quando você diz: vem Senhor, vem Senhor, você tem consciência que significa isso? Você tem apressado? Você tem amado a volta dele? Agora uma coisa é certa, irmãos, quando nós temos consciência disso aqui, quando nós agarramos a ideia completa desse assunto do novo homem, dessa nova criação, este homem que ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, para que ele venha compor a expressão máxima da obra de Deus na eternidade. Quando nós capturamos isto, a sede que você tem é de santidade. A fome que você tem é que o Senhor volte logo. Mas você nunca vai ter uma fome pelo Senhor se você não tem essa realidade, essa visão, se você não tem agarrado isso de maneira plena. Nós temos que deixar, irmãos, a superficialidade e permitir que o Espírito Santo nos leve às profundidades das revelações do Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, eu coloco essas asseverações para encorajamento de cada um de vocês. Agora, por favor, vamos voltar aqui para Apocalipse, capítulo 21, os textos que nós acabamos de ler. Veja os materiais da edificação desta cidade. Diz assim o versículo 18: o material do seu muro era de jaspe, a cidade era de ouro. O 19: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. E o versículo 21, as 12 portas eram de pérolas. Está vendo aqui os materiais da edificação da Nova Jerusalém?
Primeiro, a estrutura da cidade era de jaspe. O que nos fala jaspe? Quem conhece essa pedra, sabe que essa pedra, ela não é uma pedra muito bonita. E os grandes estudiosos que examinaram essa questão aqui, eles acharam algo bem intrigante. Por exemplo, era uma pedra que tinha um brilho cristalino. Bom, o jaspe não tem um brilho cristalino, porque é opaco. Mas isso nos fala algo muito especial, porque se você lê o versículo 14, que diz que essas pedras, a disposição que elas se encontram, deve ser a mesma disposição dos apóstolos de Cristo Jesus. Se você vai para o Evangelho de Marcos, vai ver a lista dos apóstolos ali, você vê que jaspe é a pedra de Pedro, que Pedro também era assim, alguém sem brilho, né? Alguém opaco. Pedro sempre demonstra ser uma pessoa vazia e superficial. Assim era Pedro. Mas lembra, João 1, quando o Senhor encontrou com Pedro, diz que quando levaram Pedro a Jesus, diz que o Senhor olhou para Pedro. Essa é uma palavra muito importante, irmãos. Porque o sentido dessa palavra aqui, no capítulo 1 de João, diz que quando o Senhor olhou para Pedro. Ocorre 2 vezes na vida de Pedro isto. A primeira vez foi quando o Senhor olhou para Pedro. O sentido ali é examinar cuidadosamente por dentro. Quando Pedro aproximou do Senhor Jesus, algo lhe incomodou profundamente. Ele sentiu o Senhor examinando ele. Ele sentiu que aquele olhar perfurou o coração dele. E depois, quando ele negou o Senhor. Lembra? Lucas 22, diz que ele negou o Senhor. Os textos ali, irmãos, é muito forte. Porque as palavras que Pedro usa são palavras fortes. Quando ele estava negando o Senhor. Aí quando ele nega pela última vez, ele olha, ele vê o Senhor olhando para ele. Era o mesmo olhar. Aquele olhar que um dia perfurou Pedro. Mesmo Pedro tendo negado o Senhor, o olhar do Senhor estava sobre ele. O mesmo olhar. É como se o Senhor dissesse: eu não tiro os olhos de você. E não tirou mesmo, irmãos. Porque depois que o Senhor ressuscitou, ele disse para avisar os discípulos que ele ia diante deles. Aí ele faz uma colocação especial. E a Pedro, como se dissesse, especialmente Pedro. Não esqueçam de avisar Pedro. Você lembram disso? Aí, quando você lê o último capítulo de João, Pedro diz assim: vou pescar. O sentido ali é enfático. É como se ele dissesse: tomei uma decisão. Ele tinha deixado de ser pescador. Agora ele voltou à velha vida de pescador. Como se ele dissesse: o Senhor disse que ele seria pescador de homens. Mas o pensamento de Pedro era: quem iria querê-lo? O Senhor Jesus? Muito menos. O que ele falou do Senhor Jesus e ele fez, o Senhor nunca iria querer. Então Pedro tomou a decisão: vou pescar. Só que ele foi pescar, o que ele apanhou? Nada. Mas o Senhor marcou um encontro no seu coração com Pedro. Aí ele preparou o mesmo ambiente. Você vai ver que Pedro negou o Senhor em frente a um braseiro. O Senhor fez aquele braseiro. Pedro queria pescar, o Senhor pegou o peixe, colocou lá, deixou tudo pronto para Pedro. Porque o Senhor queria mostrar para Pedro que toda a suficiência de Pedro estava no Senhor e não nele mesmo. Pedro é como aquele jaspe opaco que não penetrava a luz. Mas a luz do Senhor penetra em qualquer lugar. Mesmo numa pedra que não se deixa passar a luz. Esse é o jaspe. Irmãos, naturalmente o jaspe não pode ser cristalino, mas o Senhor é capaz de pegar um jaspe, um torrão, tornar ele um jaspe e do jaspe uma pedra preciosa. Que lindo isso, né, irmãos? Porque nós todos temos muito de jaspe, né, irmãos? Como eu, assim, que é um jaspe completo, por dentro e por fora. Irmãos, nós temos isso ou não temos? Temos. Às vezes somos impenetráveis, mas o Senhor sabe como chegar a nós, irmãos. Ele sabe como nos quebrantar, nos moer. Ele sabe como abrir fenda no nosso coração. Só Ele sabe. A habilidade do Senhor é algo inescrutável. Foi isso que Ele fez com Pedro. Então você vai ver aqui, irmãos, algo tão precioso. Isso nos fala do jaspe. Mas quando você chega na Nova Jerusalém, você fica pasmo com o que significa o jaspe. Porque, irmãos, nós não podemos tirar essa visão de Pedro, porque não é a visão de Pedro, é a visão sobre nós mesmos. Você está me entendendo? Não é olhar para Pedro, não é ver Pedro como uma figura somente, é ver que, embora Pedro seja uma figura somente, o Espírito Santo quer falar a mim, a você hoje.
Entende? Essa pedra que não se permite passar a luz, somos nós mesmos. Mas então, queridos, veja isso. Por favor, Apocalipse capítulo 4. Vamos aprender um pouco sobre o jaspe. O que Apocalipse vai nos falar do jaspe? O que tem a ver o jaspe na Nova Jerusalém? Versículos 1 e 2 diz: depois disso, vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de trombeta, que falava comigo, dizia: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem suceder depois destas. Versículo 2 de Apocalipse 4. Imediatamente estive em espírito, e eis que um trono estava colocado no céu, e um sentado no trono. Preste atenção nele. Aquele que estava sentado era semelhante no aspecto. Aqui, veja bem, aparição divinamente concedida durante uma visão. Essa é a tradução dessa palavra aspecto. Olhe bem, está vendo aqui a palavra aspecto? A tradução dela significa aparição divinamente concedida através de uma visão. Então, o que essa palavrinha está comunicando a nós? Que João, quando ele teve aquela visão, ele teve a visão aqui daquele que estava sentado no trono. Aí a aparição que ele teve ali, uma aparição divina que foi concedida a ele na visão, é que era uma pedra de jaspe. Então, irmãos, o que significa o jaspe? Jaspe vai nos falar da expressão transmissível de Deus. Irmãos, pense, pare um pouco, vamos pensar. Porque, olhe bem, versículo 14 aqui, de Apocalipse 21. Diz que o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Sobre ele os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vai lá em Marcos 3, versículo 16, não agora, depois em casa. Versículo 16, você vai fazer a relação dessas pedras da Nova Jerusalém a partir do versículo 19, vai fazer a relação e vai ver cada um dos apóstolos uma pedra. Vê a ordem, também faça a ordem aqui em Apocalipse. Agora, irmãos, isso aqui nós já sabemos. Agora, por favor, um outro texto que quero lhes mostrar. Versículo 11 do capítulo 21. O qual tem a glória de Deus. Escute bem. O qual tem a glória de Deus. Esse qual aqui é quem? Se você olhar o versículo 9, é a esposa do Cordeiro. Versículo 10, a esposa do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Então essa esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém, está vendo? Tem a glória de Deus, e seu fulgor, o seu brilho, o seu resplendor, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, claro como um cristal. Percebe, irmãos? Claro como um cristal. Então você vai ver duas coisas. Não somente aquele fundamento do muro da Nova Jerusalém, o primeiro dele é jaspe, mas que o fulgor, que o resplendor, que a expressão externa dessa cidade é de jaspe, tem o brilho do jaspe. Então o que é o brilho de jaspe? Quando nós olhamos os versículos 1 e 2 do capítulo 4 de Apocalipse, o brilho do jaspe reflete Deus. Aí, irmãos, pegue isso, capture isso, pense nisso, irmãos. Esse novo homem, dessa nova criação, este homem celestial, que será composto de todos nós, os santos, nós seremos a composição máxima da obra de Deus. Nós pense nisso, pelo amor de Deus. Capture isso. Considere isso. Este novo homem, criado segundo a imagem de Deus. Este novo homem, irmãos, que o pecado, o inimigo, o inferno tentou destruí-lo e não conseguiu, porque houve um homem. Este homem, segundo o coração de Deus, seu próprio filho, ele venceu o mundo, a carne, o diabo, a morte, e ele se tornou o elemento vivo, o qual Deus está nos conformando a ele mesmo. Essa é a base de Deus, esse é o elemento de Deus, essa é a ferramenta de Deus, que o Espírito está tomando para operar em nós.
Sabe qual vai ser a consumação disso, irmãos? Sabe qual vai ser a consumação final disso? É que lá, naquela glória que nos aguarda, com tanta expectativa, nós iremos refletir, nós teremos a expressão, o reflexo, o brilho da glória de Deus. Irmãos, a harmonia e a beleza que se encontrará neste novo homem celestial é como se o pecado nunca o tivesse tocado. Tamanha perfeição, tamanha beleza, tamanha glória. Olharemos uns para os outros e não veremos, irmãos, mas nenhum resquício do próprio pecado. Ah, irmãos, temos que adorar a Deus pelo sangue do seu Filho. Nós temos que adorar o Senhor pelo privilégio dessa tão grande salvação. Então você vê, irmãos, que o perdão dos pecados é apenas um item, talvez um dos primeiros itens dessa tão grande salvação. Mas um dia nós iremos refletir Deus em nossa própria vida. Vamos para mais um texto. A cidade, olha aí o versículo 18. Diz que a cidade, o material do muro era de jaspe. A cidade era de ouro. Está vendo aí? A cidade era de ouro. Ouro fala da natureza, fala do caráter, fala da glória de Deus. A cidade, então nunca pense na cidade como nós, de maneira infantil, muitas vezes pensávamos. Mas este novo homem que está sendo refeito pelo conhecimento do Filho de Deus, este novo homem dessa criação celestial, este novo homem que sempre esteve no pensamento de Deus, este novo homem, diz, a cidade é de ouro puro. Aqui nós temos a natureza, a glória e o caráter de Deus. A natureza fala da substância essencial do ser. Então, o que significa, irmãos? Que este novo homem, ele terá, na sua expressão, na sua vida, no seu caráter moral, a natureza de Deus. A essência da própria vida de Deus será comunicada de tal forma, está sendo comunicada de tal forma a este novo homem, que é isso que ele vai refletir. Quão glorioso é isso, irmãos. Nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo, porque isso é tão alto, isso é tão elevado. Muitas vezes nós nos perdemos na quinquilharia das coisas dessa vida. Às vezes nos perdemos em coisas tão pequenas, às vezes negamos o Senhor por algo tão pequeno, que as 30 peças de prata que Judas recebeu ainda é muito grande, é muito alto. Às vezes nos perdemos com migalhas, abandonamos o Senhor por migalhas, deixamos de refletir a vida cristã por causa de picuinhas. Mas quando seus olhos são abertos, e você pode ver a grandeza daquilo que está sendo preparado para nós, da realidade deste homem celestial, aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Irmãos, toda a grandeza, toda a riqueza, toda a beleza do que constitui este mundo se empalidece diante da revelação desta verdade. Não há como você perder tempo. Por isso, irmãos, amar a volta do Senhor tem que ter essas verdades como prática. Desejar a volta do Senhor, temos que ter este pensamento. Essas coisas têm que ocupar o nosso pensamento. Nossa mente precisa ser renovada dia após dia com essas verdades. Você se lembra, irmãos, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois. Essa frase ocorre poucas vezes nos escritos de Paulo. Mas se você prestar atenção e você for muito cuidadoso, você vai ver que todas as vezes que esta frase ocorre, é quando existe um grande dispensar de um depósito espiritual. É quando há algo que nós não podemos perder de vista. Algo essencial para o nosso viver prático. Sempre que Paulo usa essa frase, ele quer mostrar a vida cristã no sentido prático. A vida cristã no aspecto mais elevado. Veja isso, veja também no capítulo 4 de Efésios, sempre que ele quer mostrar a realidade mais profunda, no sentido prático da vida cristã, ele coloca essa frase: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo,
que significa sacrifício vivo? Ele vai dizer, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é esse sacrifício vivo? Isto é, um sacrifício que tem realidade espiritual. Os nossos corpos devem ser um sacrifício com realidade espiritual, de santidade. Ele diz que é o vosso culto racional. Então ele colocou mais luz. Ele quer dizer que o nosso corpo é um culto a Deus, irmãos. Está vendo aí? O nosso corpo é um culto a Deus. Esse culto a Deus, esse culto racional, com entendimento, deve refletir santidade. Isso é todo dia, irmãos, todo dia. Todo dia. Não permita o inimigo entulhar o seu coração com coisas que maculem esse culto a Deus. Todos os dias nós temos que amanhecer sendo um culto a Deus. Aleluia. E temos que anoitecer e repousar sabendo que Deus teve prazer no seu santuário. Está vendo, irmãos? Diz ao vosso culto racional. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, porque aqui está a antítese. Quando você se conforma, a palavra conforme ali é entrar na forma. Quando você entra na forma, ou entra na forma, tudo a mesma coisa. Quando você entra na forma deste mundo, você deixa de ser o culto racional de Deus. Você deixa de ter essa realidade de culto, você deixa de ser esse lugar onde Deus encontra o seu prazer na terra. Entende, irmãos? Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como o nosso entendimento pode ser renovado? Irmãos, imagine o quanto da riqueza de Cristo, o quanto da verdade de Cristo, o quanto da pessoa e obra de Cristo pode constituir a nossa renovação dia após dia. Tudo que Ele fez, tudo que Ele é e tudo que Ele está fazendo ainda constitui aquilo que o Espírito Santo quer renovar o nosso entendimento. Por quê, irmãos? Por que nós temos que ser esse culto? Por que o nosso corpo tem que ser esse culto? Para que experimentemos qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus. A Ele seja glória por isso, irmãos. O último ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, no versículo 21, diz que as portas da cidade da Nova Jerusalém eram de pérolas. Eram de pérolas. Você sabe muito bem como é formada uma pérola. Ela está ali dentro de uma ostra. Aliás, aqui nós temos uma ostra. Mas quando algum elemento nocivo, a ostra penetra ali dentro, por exemplo, um grão de areia, a ostra libera um elemento da sua própria natureza chamado nácar, ou nácar. E aquele elemento vai envolvendo aquele corpo estranho dentro dela, aquele corpo que a feriu. E assim você vai vendo a pérola. Então a pérola é fruto de uma ostra que foi ferida. Está vendo, irmãos? E o que é isso? As portas da Nova Jerusalém. Significa que para entrar ali, irmãos, nós temos que experimentar o trabalho da cruz. Sem o trabalho da cruz, irmãos, não tem como você compor este novo homem desta nova criação. Isso não é lindo, irmãos? É demais. Imagina, Deus pega o reino mineral, reino vegetal, o reino animal, para nos falar do reino espiritual. Porque o reino espiritual é muito mais profundo, é muito mais elevado. Então necessitamos entender essas coisas. Aqui está o trabalho da cruz em nossa vida. Vamos ler alguns textos só para a gente colocar luz sobre este ponto especialmente, aqui terminarmos. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, 17. Desde agora, ninguém me cause moléstia, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ora, que marcas são estas? Se você ler esse capítulo 6, você vai ver que ele tem pelo menos 3 seções. A primeira seção vai do versículo 1 a 6, a segunda do 7 ao 10, e a terceira começa aqui no 11, e vai até o 17, depois ele faz uma bênção, transmite uma bênção nas suas palavras finais. Então veja, se você começar
Desde o versículo 11. Então vamos ver que marcas são essas. Ele diz assim, vamos no 12, para a gente ganhar tempo. Todos que querem ser vistos na carne, esses vos obrigam a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha o Espírito Santo colocando luz para nós. Versículo 14. Mas jamais aconteça de me gloriar a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora vamos seguir lendo. Porque em Cristo Jesus, de nada vale a circuncisão nem a incircuncisão, mas ser uma nova criatura. E todos que andam conforme esta regra, qual regra? A regra de uma nova criatura. E o que é a característica de uma nova criatura que Paulo está colocando aqui? O sinal, a marca da cruz de Cristo, porque todas as coisas precisam concordar entre si. Então, andarem conforme esta regra. Qual regra? Cruz. Essa é a regra. Por quê? Simples demais. Desde agora, ninguém me cause moléstia, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, quais são essas marcas? As marcas provocadas pela cruz. Essas são as marcas. Então você quer entrar? Para entrar nessa cidade, tem que entrar pelas portas de pérola. O que nos fala as pérolas, ou essas portas de pérolas, nos fala das marcas da cruz. Uma ostra que não foi ferida, não produz pérola. Mas se você está sendo ferido, se você está compreendendo o trabalho da cruz na sua vida, se isso tem sido motivo de adoração e não de murmuração, Deus está sendo glorificado em você. Porque a glória do trabalho da cruz é quando ela nos torna adoradores, não murmuradores. Então você vê, irmãos, quanta riqueza tem no estudo desta gloriosa cidade. E não é justamente o nosso caminhar hoje, não é justamente o que o Senhor está operando hoje. Precisamos ficar criando revelações aqui, não, está tudo colocado para nós, de maneira aberta, clara. Oh, irmãos, que haja em nós um coração de adoração nesta manhã. Mais do que aquilo que já temos dado ao Senhor, possamos adorá-lo, bendizê-lo, pela sua obra em nossa vida. Saber que aquele que começou em nós a boa obra, ele não vai parar. Não vai parar. Ele não vai desistir. Ele vai concluir até o dia de Cristo. Glórias ao Senhor por isso. E quando você pode olhar para dentro dessa cidade, na luz desses textos, e você pode se ver lá, imagine o gozo, irmãos. Isso é o que nós chamamos de antegozo da glória vindoura. Nós já podemos sentir essa sensação desta glória, deste pertencimento, dessa majestosa experiência. Nós já podemos sentir. Irmãos, que privilégio é esse que nós temos? Muitas vezes não nos damos conta daquilo que Deus tem nos dado. Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado. Preparado. O que é que Deus tem preparado? Você acabou de ver o que Deus tem preparado. Olha o que Ele tem preparado para você. Percebe, irmãos? Não tem nada escondido, não. Deus está falando conosco que é face a face. Ele está falando para mim, para você, face a face. Ele não está retendo nada de nós. Ele está com seus céus abertos. Então vamos avançar, irmãos. Nós temos motivos suficientes para avançarmos. Não há como parar, porque parar é retroceder. Não há. Não há como você ficar murmurando. Não há como você se permitir que o inimigo te lace, te amargue, não. A sua causa é maior, o seu viver é maior, a sua experiência é maior. Você pode se sentir uma pessoa profundamente afetada pela cruz, mas adore o Senhor. A glória final disso você não tem palavras para poder expressar. Porque nós temos aqui apenas uma pequena ilustração do reino mineral. Mas, irmãos, isso é suficiente para que nós tenhamos absoluta certeza e confiança daquilo que Deus está fazendo em nós.
Se você ler 2 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz, se esse tabernáculo desse corpo terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos humanas. Então você tem, irmãos, você tem esse edifício espiritual, você tem essa casa espiritual, você tem, e essa casa espiritual que você tem, é aquilo que você é para Deus, o santuário da sua eterna morada. Isso é glorioso demais. Que o Senhor nos ajude a capturar tudo isso. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai, no nome do teu Filho Jesus, precisamos da ajuda do teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos compreender essas verdades, para que elas sejam vidas em nossa realidade espiritual. Senhor, nos tira dessa periferia religiosa, Senhor. Nos leve a viver a vida cristã elevada, Senhor. Nos leve a viver a vida cristã com os pés na terra, mas com o nosso coração nos céus. Nos ajude a pensar as coisas lá do alto. Oh, Senhor, nos ajude a contemplar tudo isso, Senhor. Porque nós não podemos viver, mesmo que uma vida restringida nessa terra, nós não podemos viver conformes à vida deste mundo. Nós não podemos viver conformados à vida deste mundo, porque o nosso padrão é celestial. Ajuda-nos a ver que o nosso padrão é celestial. Em nome do teu eterno Filho Jesus, nós te louvamos por esta manhã, te louvamos pela tua palavra, em nome do teu glorioso Filho Jesus. Amém.